esse tal. Deixa eu ver aqui, já estamos no ar. Deixa eu aproveitar para citar você aqui e compartilhar no seu perfil. Aí, ó. Aí os seus amigos podem nos assistir também, nos ajudar com as boas energias. Verdade. Eu falo que o nosso papel aqui sem o pessoal que nos ajuda, nos dá a sustentação, a gente não é nada, não. Nós precisamos uns dos outros, né? Aí, ó, já estamos lá. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 5 de setembro e nós estamos aqui com o nosso irmão, professor Newton. Newton, é um prazer imenso. Muito obrigado por nos dar da sua sabedoria. Que a paz e a luz esteja contigo. Bom Seja dia, bom dia para você, Walter, para toda a comunidade que está nos assistindo. Alegria nossa. E a sabedoria é dos benfeitores, né, que trazem para nós esses ensinamentos. Nós só retransmitimos. Então, nós somos eternamente gratos a eles. Ao espírito do Emmanuel, André Luiz, né, que trouxeram tanta coisa boa para nós aqui na Terra. E não esquecendo do nosso chefe, o Allan Kardec. a gente. Mas é uma coisa que eu vivo falando. Alguns aproveitam melhor. Eu estou aproveitando agora. Eu sou um negligente, então eu estou aproveitando tardiamente. Está em tempo. Todos nós somos assim. Né? Tem na vida, a gente chega de acordo com o nosso tempo. Todo mundo tem o seu tempo de chegada. Eu fui professor há muitos anos e eu observei muitos alunos que, durante o período ali letivo, você pensava assim: o que será dessa pessoa? O que vai ser? Né? O indivíduo não apresentava nenhuma reação assim para reagir, para estudar. Aí, de repente, daí uns meses, um ano, 2 anos, a pessoa mudava completamente e hoje você vê excelentes profissionais aí no mercado trabalhando. E como aluno, você às vezes não dava nada por ele. Então, cada um tem no seu tempo. Nós estamos no nosso tempo. O meu também está começando a chegar. Meus irmãos, como eu disse, hoje é dia 5 e hoje a minha irmã carnal, Elaine, está fazendo aniversário. Eu deixo para ela um sentimento de muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Vamos aproveitar esse intervalo que nós temos até as 9 horas, para fazer um estudo do Livro dos Espíritos. Saiu para nós aqui a questão 183, que fala da pluralidade das existências. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. Olha, passando de um mundo a outro. Nós que aqui estamos na Terra, se nós formos encarnar num outro planeta, se a gente começa de novo pela infância. Aí os nossos amigos respondem: a infância é em toda parte
uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Nós estamos num planeta que o desenvolvimento moral nos coloca, nos catalogou ali como provas e expiações. Muito se fala, está chegando, vai chegar, vai passar para regeneração. Regeneração é o próximo degrau, até que a gente chegue um dia à Terra e todos que aqui habitam. A condição de mundos felizes, aí sim. O que os nossos irmãos nos trazem é a interpretação de que a infância ela existe, mas nem sempre é como aqui, onde, em virtude de nós estarmos nesse patamar de desenvolvimento, a evolução. Mas a gente anota, né, Nilton? As crianças de hoje em dia já são bem mais diferentes, dotadas de uma consciência crítica. Já é a evolução chegando, não é isso? Tá? Exatamente. Você observa isso mesmo, as mudanças que vão ocorrendo. E em nós mesmos, nós estamos mudando. Porque se a gente prestar atenção, o que eu fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como eu era, o que eu pensava, o jeito de agir, isso mudou. Agora eu tenho 67, eu já penso diferente. Então, houve um processo, uma evolução, né? Pelo estudo, pelo esforço. Isso acontece com todo mundo e com o próprio planeta, à medida que vai chegando espíritos já mais evoluídos, o planeta vai se modificando. Até o clima dele vai mudar. Não sei se você já viu que o nosso planeta ele terá um clima só, futuramente. Só primavera. Não teremos mais esse verão, não teremos mais esse inverno, e sim primavera o tempo todo. Olha que maravilha. Evolução. Eu costumo falar o seguinte: estas crianças que estão reencarnando, aí é opinião minha, o senso de responsabilidade do qual elas estão vindo dotadas, que elas foram tocadas na instrução do processo de para reencarnar, aquele planejamento reencarnatório, eu acho que está trazendo nessas crianças um senso de responsabilidade muito apurado. É onde muitas vezes a gente tem, eu costumo falar o seguinte, são tratores muito fortes, com motor de Ferrari, então quer correr demais. Exato. E muitas vezes não entende, que é assim, eu quero fazer isso tudo rapidão, eu estou com urgência, é necessário. E muitas vezes não para olhar para dentro de si. Tem muita força motriz, entendeu? Colocou um motor muito forte, um trator que tem que... Exatamente. Muito bem. Essas crianças, como você estava dizendo, elas estão... Você vê diferença, né? A diferença entre as crianças de hoje e 50 anos atrás. A qualidade, a responsabilidade. Tem muito saudosista que vai dizer que não, mas observa a inteligência das crianças. O menininho pega um celular, ele manipula um celular com uma tranquilidade tremenda. A minha netinha de 7 anos faz coisas no computador que eu fico encabulado, que eu não dou conta de fazer. Então, é espíritos que aprenderam no plano espiritual, vivenciaram tudo isso, quando chega aqui na Terra, encontra coisas para fazer, que tinha lá, semelhante. Quando eu reencarnei, você reencarnou, não tinha computador, não tinha nada disso. Por isso a dificuldade que a gente tem, às vezes, nesse contexto aí da computação. Mas as crianças que estão chegando, elas estão chegando e encontrando coisas semelhantes ao que elas tinham no plano espiritual.
Daí a facilidade que elas têm de manipular essas coisas todas. Mas essas crianças, mesmo assim, precisa do Evangelho do Cristo, que só a inteligência não vai. Meus irmãos, é 9 horas. Eu os convido para levarmos os nossos corações, os nossos pensamentos humildes a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai, Deus de amor, de misericórdia, de luz, aqui estamos, teus filhos, rogando pela oportunidade de trabalharmos em tua seara, de levarmos das nossas boas energias, para que confie em nós e nos deixe levarmos juntos as tuas bênçãos, a tua luz, a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em sofrimento, em desequilíbrio diante de suas provas. Rogamos a assistência e o amparo dos devotados amigos da espiritualidade, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, e o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de aproveitarmos de suas boas intuições e bons conselhos. Pai, como Jesus nos ensinou, nós vamos neste momento, em sinal de louvor, de reconhecimento, de agradecimento, elevar a Ti a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós, em nossos caminhos, em nossos lares. Newton, eu te passo a palavra. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa, a CESDA. Que a paz e a luz esteja contigo. Fique à vontade. Que assim seja. Bom dia a todas as pessoas nesse instante estão nos ouvindo e assistindo. É uma alegria muito grande e nós desejamos a vocês paz e alegria e coragem. O tema de hoje é do Evangelho, capítulo 27, Pedis e obtereis. E nesse capítulo ele fala sobre a prece. Jesus esclarece, define a prece. E como que Jesus definiu a prece para nós? Ele esclareceu que a prece deve ser feita em secreto, está lá no Evangelho. Essas são as qualidades da prece. A primeira, orar em secreto. A segunda, não há necessidade de orar muito, utilizar-se de longos trechos, mas sim pela sinceridade com que ora. E aqui nós nos lembramos de André Luiz, quando desencarnado, esteve sofrendo no umbral, e quando ele orou com sinceridade, ele obteve o socorro devido. Houve intercessão em seu favor. A terceira qualidade da prece. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. 4. Orai, enfim, com humildade. Examine vossos defeitos, não as vossas qualidades.
e se vos comparares a outros, procurai o que há em de mal. Então, Jesus pede que quando formos orar sobre essas condições que acabamos de citar agora. A eficácia da prece está também no Evangelho. Deus nos concedeu a inteligência e a razão para discernirmos e o livre-arbítrio para seguirmos evoluindo cada vez mais. O que pedimos nas nossas preces está razoavelmente dentro das leis de Deus? Então, o que a gente pede quando se faz uma prece? Aquilo ali tem fundamento? Vai me ajudar em quê? E aí, aprofundando esse estudo da prece ou oração ou reza é a mesma coisa. O Emmanuel faz um estudo muito bonito no livro Pensamento e Vida sobre a oração. Então ele diz: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos-se de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar a claridade sobre os olhos da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estende no mundo, no corpo rochoso do planeta. A oração é o movimento que a mantém na tela cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, em que o vegetal se levanta para a luz, incorporando os princípios. No animal é o instinto de curiosidade e indagação, que alicerça as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Essas reflexões do Emmanuel sobre a prece, a oração, que ela está contida em todo o nosso sistema universal. Mas falemos da Terra, né? O que isso vai nos influir? Onde existe a prece? É somente no templo religioso? Não, a prece está em tudo isso aí que nós acabamos de dizer. A prece, a oração, ela está no professor planejando, quando o professor está planejando a sua aula, quando o médico concentra seus estudos para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, o engenheiro preocupado na confecção da planta de uma ponte, de um prédio, eles estão usando os processos de oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar e da legislação e do progresso, que flui do plano invisível, a afeição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, veja bem, quem é que ora? Quando a gente vai julgar as pessoas, às vezes nós fazemos isso muito, nós somos os juízes, e a gente diz, aquela pessoa não reza, ela não faz oração. Mas veja bem, se ela é o professor que planeja sua aula, se ela é um médico, se ela é qualquer profissional que for, ele concentrado ali naquela atividade, visando o bem comum, todos estão em oração. Nesse momento agora da pandemia, quantos cientistas não estão no laboratório pesquisando a vacina, buscando novas medicações,
Quantos médicos não estão trabalhando na cura dessa doença? Então, eles todos estão em oração. Nesse momento, desculpa, nós estamos aqui fazendo um estudo, estamos em oração. Quem está ouvindo, eu que estou falando, quando nós estamos lendo um livro, qualquer coisa, estamos em oração. Estamos fazendo alguma coisa de útil em nosso favor e em favor do próximo. E o Emmanuel segue ainda dizendo assim: quando nós oramos, a prece impulsiona as energias do coração, libertando com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasmando o pensamento. Então, quando a gente ora, o Walter acabou de fazer uma prece. Então, as palavras, o pensamento dele, tudo aquilo plasma, toma forma e se dirige aos espíritos, às potências celestes, que ouvem aquilo e devolve aquilo até nós, de acordo com o nosso merecimento. Essas imagens ascendendo as esferas superiores tocam as inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Isso acontece com todo mundo. Todos nós sabemos disso quando nós oramos. E aí, falamos de novo, não é necessário ficar repetindo frases o tempo todo, como se a quantidade de palavras daquela prece fosse importante. Não é a quantidade, é o sentimento que se coloca naquela palavra, naquele pensamento. É isso que chega até os benfeitores, é isso que chega até Deus. A vontade que ora atinge o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovar a emoção e a ideia com que se aperfeiçoa a existência. Um instantinho, meus irmãos, deixa eu... Obrigado. Então, mais uma vez, reforçando, esses espíritos mensageiros estão renovando as nossas ideias, renovando as nossas ideias renovadas, atitude renovada, comportamento renovado, uma vida nova, diferente. Porque é só buscar, só pedir que venha até nós aquilo que nós estamos precisando. Agora, às vezes, aquilo que a gente está precisando não é aquilo que queremos. Que às vezes nós queremos outra coisa que não estamos precisando. E a espiritualidade sabe discernir isso muito bem. O Emmanuel continua aqui. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. A oração, sistema de intercâmbio. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Então, se tiver um cientista que não acredita nessa prece, na oração, ele pode fazer uma pesquisa usando as ondas eletromagnéticas, a reflexão espiritual, como funciona isso. Tem aparelhos para medir isso. Existe um aparelho que chama foto Kirlian, e o aparelho tira a foto da aura das pessoas. A aura
tudo aquilo que pensamos e sentimos irradia através do nosso corpo. E essa foto pode ser tirada. Eu já fiz experiência com meus alunos, eu tenho um aparelho que mede o tamanho dessa aura, é onde ela vai. Eu pedia para os meus alunos pensarem que estavam machucando alguém, fazendo alguma coisa que ele não goste. Aí até os batimentos cardíacos modificavam. Aí eu media a aura daquela pessoa, dava um tamanho bem reduzido. Depois eu pedia para relaxar, pensar em Deus, fazer uma oração, media novamente. Então, modifica-se, uma aura aumenta de tamanho. Tá? E quando a gente fica fixo com o pensamento, esse pensamento doentio, ele provoca estagnação das nossas energias. E essa estagnação de energia provoca as doenças. Isso aí já está comprovado. Então, o Emmanuel ainda fala assim, ó, estendendo-se os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para o cisma da vida vitoriosa. Então, chega até nós se a gente orar com fé. E o que é a fé? É acreditar. Mas por que acreditar? Aí tem uns que acreditam pelo coração, tem outros que precisam de se convencer. Por que nós colocamos o estudo da oração aqui, nesse estudo de hoje, como início? Porque nós vamos exemplificar isso através de um estudo de caso, chama o caso Esther. É uma intercessão que aconteceu em favor dessa nossa irmã. É um processo, é o estudo de um processo intercessório. Eu vou ler aqui o nome dos personagens, só para as pessoas não ficarem confusas. Esther, quem é Esther? É uma viúva encarnada que perdeu o esposo Raul. Etelvina, quem é Etelvina? Espírito, prima de Esther. O Raul é o esposo de Esther, homicida e suicida. Noé é o primeiro noivo de Esther, envenenado por Raul. Romualda, espírito que auxilia nas tarefas. Alexandre é o espírito orientador, responsável pelo caso. André Luiz, espírito em estudo e aprendizagem. Todos nós conhecemos o André Luiz. Então, a história é mais ou menos, resumidamente, assim. A Esther perdeu o esposo assassinado. E ela ficou muito triste, viúva, com 3 filhos, 2 tios para cuidar, numa pobreza imensa. Então, ela, pela prece, fez as suas orações, e a Etelvina, que é o espírito prima dela, levou ela até no plano espiritual, levou a presença do Alexandre e pediu em favor dessa nossa irmã. Ela disse assim: Alexandre, conheço a elevação e a urgência do seu serviço. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, perdoe-nos se batemos a sua porta de benfeitora para atender os problemas tristes. O Alexandre pondera com ela que ela tem todo o direito de pedir, e ele quis ouvir a Esther. Então a Esther disse para o Alexandre que o marido dela tinha sido assassinado. E ela queria uma explicação. Tinha alguém que dizia que era suicídio. Eles falaram que foi suicídio, porque o Raul bolou um plano muito mirabolante. Ele queria suicidar, e o que ele fez? Suicidou, jogou a arma fora, para a polícia pensar que foi um assassinato. E ficou aquela confusão.
ele foi suicídio ou assassino? Suicídio ou assassino? Cada um dizia uma coisa, mas ficou como se fosse um assassinato. E aí a Esther queria tirar isso do coração dela. Por que será que teriam matado o meu esposo? Bom, para isso acontecer, veja bem, a Esther era noiva de Noé. Noé era um noivo muito bom, amigo de Raul, muito amigo. Aí, quando Raul conheceu a Esther, ele apaixonou pela Esther. Essa é minha Esther. É com ela que eu quero ficar. Mas era noiva do Noé. Aí ele bolou um plano espetacular. Ele começou a tomar veneno em doses mínimas todos os dias. E com isso, corpos resistência àquele veneno. Até um ponto que ele tomava uma dose elevada e não sentia nada mais. E aí ele marcou um jantar. Colocou o veneno, ele bebeu do vinho envenenado, o Noé bebeu do vinho envenenado. O Noé não tinha resistência, faleceu. Então, ficou uma morte assim. Noé morreu. Ninguém sabia do que. Aí o Raul, o tempo foi passando, ele foi aproximando da Esther e tal, consolando a Esther, conseguiu casar com a Esther, teve 3 filhos e uma vida de paz, mas só que a consciência, a justiça humana não descobriu o plano, mas a consciência dele o acusava o tempo todo. E ele era sempre um sujeito triste, muito triste. E aí, o tempo foi passando, eu não estava suportando mais aquilo. Tinha vontade de entregar, mas o que aconteceu? Se eu entregar, como é que vai ficar minha família? Aí ele bolou esse plano de simular um assalto, um assassinato. Mas, na realidade, ele suicidou. Ele deu um tiro no peito, suicidou. E nisso, os espíritos das trevas vieram, sintonizado com ele, e levaram para um determinado local. Daqui a pouco eu vou falar. E a Esther queria saber isso. Aí, o Alexandre, André Luiz, eles foram procurar interceder em favor da nossa irmã para buscar notícias. Tem muita coisa nessa história importante que eu aconselho a turma a ler, do livro Missionário da Luz, chama Intercessão, o capítulo. Muito interessante. E nesse intervalo que o Alexandre estava buscando o paradeiro do Raul, foram até um matadouro. Lá, chegando, tinha vários espíritos ali, se apropriando do sangue, do plasma, do sangue daqueles animais. O André Luiz ficou perplexo, como pode aquilo? O Alexandre deu todas as explicações, está lá no livro. De repente, eles veem um sujeito andando para lá, para cá. Chegaram próximo, era o Raul, o suicida. Aí encaminharam, chamaram os benfeitores, os amigos, levaram o Raul para um departamento de socorro, e lá ele ficou deitado durante 72 horas, até ele se acalmar, porque ele estava completamente dementado. E quando ele já estava bem, eles quiseram ouvir da própria boca do Raul a história, o que aconteceu. Aí foi onde ele contou que ele não é, o assassinato, tudo isso. E o coração dele continuava sangrando, aquela mancha de sangue, permanecia ali. Porque a mente dele ainda estava ligada no crime que ele cometeu contra ele mesmo, esse suicídio. Ele permanecia sangrando. E aí, o nosso irmão preparou ele, explicou, falou a Esther, e ele queria saber notícia dos filhos. Então, teve toda uma preparação. Enquanto isso, na terra aqui, a Esther,
como ela tivera tido esse encontro com a prima, com esse missionário, que ela dizia, estava toda feliz, que estava mais confortável, estava mais alegre, que ia saber notícia do esposo. Bom, em volta da mesa eles estavam ali comendo, e várias entidades também aproveitando, sugando o alimento pelas narinas. E o André Luiz acha aquilo uma coisa espantosa. Aí o Alexandre explica: André, os encarnados, 70% dos nutrientes vêm pelos processos respiratórios, dos elementos atmosféricos. 30% só que é da alimentação física, que a maior parte dela é deteriorada no cozimento, né? Aí o André Luiz fica espantado com aquilo, pede o Alexandre tomar uma providência, mas ele, calma, depois nós vamos ajudar. E a Esther já estava mais alegre. Bom, ela dorme e durante o sono, os benfeitores levam a Esther até o Raul. Quando a Esther chega e vê o Raul deitado na cama, eles cobriram ele para tampar a ferida, né, o sangue, e ela fica perguntando para o Raul: o que foi que aconteceu? Quem te matou? O que foi? E ele desconversa, mas consola a Esther, pede a ela para ter fé, confiar. E durante toda aquela conversa que eles tiveram, os espíritos, principalmente o Alexandre, intuindo o Raul no que dizer, intuindo o Raul a não desesperar o tempo todo ali. A Esther fica consolada, alegre, porque viu que o marido estava bem, e aí volta para o corpo. Bom, como ela estava em muita dificuldade financeira, também houve uma intercessão no sentido de ela arrumar um emprego. Apareceu o espírito da Romualda, que eu disse aí no começo, e ela intui uma senhora, dona de um salão de costura, a procurar a Esther e oferecer serviço. Então, o que acontece? Bate à porta, essa senhora oferece emprego para a Esther. Ela poderia agora trabalhar, ganhar o seu dinheiro dignamente para cuidar da sua família e dos seus velhos tios que estavam ali sobre as suas custas. Então, veja bem, nesse processo todo intercessório, quantas pessoas envolvidas, né? Alexandre, um monte de espíritos trabalhando para que o caso se resolvesse. E ia continuar esse processo. O que ia fazer de Raul? Raul, certeza, ia se preparar para uma futura reencarnação, né? Então, a equipe que estava lá, a Romualda, convida o André Luiz para se afastar, porque agora a tarefa dele estava cumprida. Ou seja, a Esther é empregada, consolada, teve notícia do marido, sabe que ele está bem. E desapareceu nela aquela tristeza de ter sido assassinado ou suicidado, qualquer coisa assim. Acabou, amenizou, ela seguiu a sua vida tranquila. Então, veja bem como é que acontece o processo intercessório através da prece. O Emmanuel, quando diz: a vontade que ora atinge o coração que sente, produzindo reflexo, inspiração e socorro íntimo. A inspiração, o socorro chegou para nossa irmã Esther. Então, meus irmãos, no nosso dia a dia, nós estamos orando aí para todas as pessoas que estão doentes, principalmente com esse vírus, coronavírus. Mas tem também outros tipos de doenças. Uma
uma não, várias, que são gravíssimas. O orgulho, o egoísmo e a vaidade são doenças graves que atingem a nossa alma. Se a gente não curar isso, nós vamos continuar tendo enfermidades do corpo físico. Eu vou exemplificar comigo aqui agora. Eu fiz uma cirurgia segunda-feira de refluxo. O que é o refluxo? O refluxo emocionalmente representa que você engoliu o sapo durante a vida inteira. O que é engolir o sapo? É ouvir as pessoas chegar em você, falar, tem que ser assim, e você, sim, 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 senhor. Tá? A pessoa falar, você jamais dizer não. Aí, com o passar do tempo, você vai aparecendo, melhorando, criando algumas ferramentas, você vai aprendendo a dizer não, não, isso não dá para fazer. Então, parei de engolir sapo. Melhorei. Só que já havia uma lesão física no corpo físico, que a lesão era só no corpo espiritual, mas ela passou para o corpo físico. Então o médico fez a correção. E agora que eu aprendi a falar não, eu aprendi a agradecer, aprendi a pedir a Jesus, nos meus momentos de dificuldade, me amparar. Espero nunca mais ter que fazer cirurgia. Tá? Vamos continuar orando para as pessoas necessitadas, mas principalmente para nós mesmos, a combater o orgulho, o egoísmo e, como dizia o nosso irmão Dr. Elias, a tola vaidade. Que Jesus nos abençoe. Walter. Ô, Newton, eu conheço esse caso que você contou e é um caso que traz o efeito da prece. É interessante a formatação do evangelho. Começa lá mostrando quem é o Cristo, passa pelas bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha, e termina ensinando. O capítulo 27 é Pedi e obtereis, ensinando o poder da fé, o efeito da prece, e encerra com a sugestão das preces. A maioria das pessoas nunca chegou nesse capítulo 28, porque quando a gente faz assim, geralmente, a tendência é a gente abrir no meio. Dificilmente a gente vai lá no começo, que é conhecer Deus, e muito difícil que a gente vá no final das preces. O usual, o normal é a gente abrir no meio. Seria muito interessante um estudo detalhado, mas quem nunca teve essas oportunidades, esse capítulo 27, ele nos traz principalmente o encorajamento diante do poder que tem dentro de cada um. Olha para vocês verem, a figura de Jesus, a energia, a virtude. Quando alguém tocou na veste dele, ele falou assim: saiu de mim virtude, na veste. E ele nunca, a humildade era tão imensa que ele nunca falou assim: ó, vai em paz, eu te curei. Não. Vai em paz. A tua fé te curou. Como é que o poder da prece, da fé, tem uma influência imensa na gente e nos outros? A paciência de fazer uma prece, porque a gente tem aquela história, né? O pedir, obterei é o seguinte: está demorando para me atender. A gente não tem essa paciência. É verdade. A gente não tem. O negócio é o seguinte: ó, eu pedi, a gente bate na porta, batei e a porta abrir-vos-á. Mas por que você está demorando a me atender? Por que você não abriu a porta?
A gente não tem esse entendimento nem a paciência. Falta muito. É igual você falou, que você operou de uma doença que hoje em dia você aprendeu a dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. É muito importante aprender a dizer não. Mas é importante conviver com o não. Entender com o não do outro, aprender com o não do outro. Porque eu costumo dizer que o que me incomoda no outro é que ele tem um livre-arbítrio. Ele não devia ter, né? Mas ele tem. Quando a gente tem essa elevação, a gente vai entender da prece que a gente tem muitas vezes. Não é assim, vou fazer e quero agora, não. Mas a gente tem que ver. Quando a gente vai lá na Revista Espírita, tem um caso que eu estava lendo outro dia, de suicídio. Aí vem a explicação, pode fazer a prece. Ele não vai receber porque, por enquanto, a prece sua não vai ter efeito para ele. Mas é como se ela ficasse depositada, aguardando o momento em que ele pudesse fazer uso dessa energia. Ou seja, olha o efeito da prece. Então, assim, Exatamente. a gente... eu pedi, não melhorou nada, vou parar com isso. Gente, a paciência de entender as coisas. A gente escuta isso muito. Eu estou indo no centro, mas não está adiantando nada. Tem um caso de um casal, o Chico recomendou para eles fazer o culto no lar. Tá? Culto no lar. Eles diziam que a casa deles estava em pandemônio, uma bagunça tremenda, ninguém se entendia. Aí começou a fazer o culto. Aí o povo deu uma acalmada, mas daí uns dias entrou um assaltante lá e roubou um medalhão de ouro antigo, mas muito antigo. E aí o casal ficou muito triste, foram até o Chico. Chico, mas nós começamos a fazer o culto, aí entra ladrão, nos rouba. Como é que fica isso? Ele falou assim, por isso mesmo. Aquele medalhão, ligado a ele, existe uma quantidade enorme de espíritos presos àquele medalhão, disputando aquele medalhão. E eles estavam lá no seu lar. Então, a providência divina providenciou para que houvesse o roubo desse medalhão, que vocês não iam desfazer dele. Então, o medalhão foi embora, pacificou o lar. Quer dizer, aqueles espíritos foram junto com o medalhão. Então, às vezes, a gente começa a fazer o culto no lar, começa a orar, parece que as coisas começam a piorar, mas a gente tem que persistir, persistir. Ontem eu ouvi um depoimento de um amigo que, com essa pandemia, está fazendo o culto todo dia, 6 horas da tarde. Aí ele estava me narrando os casos, os benefícios que teve na casa dele, o equilíbrio, e na fazenda dele, que lá vivia morrendo gado, sem saber de quê, galinha, era um terror. E ele tem um amigo dele que é vidente, foi até a fazenda esses dias agora, falou, o ambiente espiritual aqui é outro, mudou completamente. Então você veja, o que é a prece, né? A importância da prece, sintonia, vibração, ondas eletromagnéticas em nossa volta, circulando, nos protegendo. E eu queria só terminar aqui desse caso, que o André Luiz perguntou assim, quando o Raul suicidou, aí veio aquele tanto de espíritos e levaram ele junto. O André Luiz perguntou se os espíritos do bem não podiam defender ele. Olha a resposta. Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pôr em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem intromissão de inimigos ocultos, como este, sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é muito grande.
e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então, veja bem, mesmo o cara sendo assassinado, a mente dele secreta outro tipo de coisa, sabe? Corrente de força magnética suscetível de pôr em contato com os benfeitores. O outro foi suicídio. Então, é outro tipo de corrente que ele tem para exteriorizar. A gente tem que entender o seguinte. Lavoisier dizia lá: penso, logo existo. Aonde você liga o teu pensamento, você amarra a tua energia. Então, que bom seria que nós vibrássemos apenas rumo às boas energias, que passássemos pelos ambientes inóspitos, pelas trevas, apenas para fazer socorros, missões, que a gente não se impregnasse de nada daquilo. Mas a gente tem que ser colocado em confronto, em contato com isso, para quê? Para que a gente estabeleça a nossa ética de saber, ó, eu quero vibrar no caminho do bem. Essa energia é a energia que me faz bem e eu vou por ela. Vamos lá, vamos continuar a vida fazendo, vibrando sempre no caminho do bem. Meus irmãos, e chegou a hora da gente colocar o pensamento, a Vou fé. colocar minha água aqui também. Então, a prece, vamos fazer uso dela agora. Vamos pedir pela fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios de que somos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico, mas também os remédios para o nosso corpo espiritual, o nosso corpo fluídico. Que estas águas nos sirvam, Pai, a nos banhar, nos limpar, retirar de nós toda impureza, toda mazela, toda imperfeição moral, que ela produza em nós o efeito do arrependimento, que exalte as boas qualidades e virtudes. Que esta mesma bênção se opere em todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma oportunidade regeneratória, este remédio, este bálsamo. Que assim seja. Vamos então passar ao segundo momento, que é o momento dos passes. Vamos depositar os nossos pensamentos e corações à frente de Deus Pai Todo-Poderoso, levando as nossas boas energias, ofertando-as àqueles nossos irmãos que se encontram necessitados. Deus Pai, rogamos a Ti que nos dê da oportunidade de trabalharmos, levando destas boas energias, das Suas bênçãos e da Sua luz, em socorro aos nossos irmãos necessitados. Que possamos participar do reequilíbrio, do reencontro com a fé, com o amor, com a esperança, que possamos levar a estes irmãos a luz. Pedimos por aqueles que nos intercedem, nos solicitam a intercessão das preces e têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos pela espiritualidade amiga que trabalha tanto invisivelmente ao nosso lado. E neste momento, eu peço para que cada um se concentre em preces, em orações, em agradecimento a Deus Pai, enquanto vamos todos receber o passe.
Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que se descortina diante de cada um de nós, de sermos úteis à caridade e ao amor para com os nossos semelhantes. Agradecemos ao nosso irmão Newton, agradecemos a espiritualidade, agradecemos a cada um de vocês que se doaram em energia de sustentação, nos possibilitando que este trabalho atingisse o seu objetivo. Muito obrigado a todos. Lembrando que amanhã nós teremos a participação do Marcelino, nosso companheiro de Araxá. E segunda-feira, dia 7, feriado, nós teremos a participação do Sérgio Santos. Vai ser um evangelho musicado. Quem conhece o Sérgio Santos, né, Nilton? Sabe que ele é o seresteiro do evangelho. Exatamente. Eu vou te fazer um convite. Você nos dá o prazer de escutarmos uma prece de encerramento feita por você? Sim. Vamos então, lá. Deixe você as considerações finais e a prece final. E muito obrigado por tudo. Senhor Jesus, Divino Mestre, espíritos amigos que nos assistiram nesse instante, mais uma vez nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar trazendo esses ensinamentos até as pessoas que ainda não conhecem a sua palavra, Senhor. Lembrando, Senhor, que estamos aqui pedindo que a nossa vaidade, Senhor, possa permanecer pequena, não exagerada, Senhor, que a vaidade nos atrapalha a seguir o nosso caminho. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos irmãos internados nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicomios. Abençoa, Senhor, nosso irmão Walter com esse projeto, todas as pessoas envolvidas. Esse é um projeto da maior importância para a divulgação dos teus ensinamentos. E em seu nome, em nome desses benfeitores amigos, agradecemos e damos por finalizada a nossa participação nesse culto de hoje. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus e muita luz. Newton, gratidão. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Só um instantinho, Newton, por favor. Vou encerrar aqui, mas